Olá, meu amigo investidor, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Batista e vamos aqui falar sobre o Banco do Brasil. Vamos analisar alguns resultados que tivemos agora no terceiro trimestre, sem entrar muito em detalhes, até porque não é o objetivo deste vídeo ir direto ao ponto dos pontos que são mais importantes para você, como eu, que é um investidor, ficar informado do que está acontecendo no Banco do Brasil e assim decidir se você quer aportar mais, se você quer retirar o seu dinheiro, se você vai simplesmente manter a posição que você tem. É importante que você encare essa informação não como uma dica de investimento, mas sim como uma informação apenas. Até porque o seu investimento é sua responsabilidade, eu não aconselho você delegá-la para ninguém, e muito menos para um youtuber. Bem, pessoal, vamos aqui no ponto que interessa para a gente. Vamos no site de relação com investidores e vamos olhar os dados que foram lançados no site. Vamos no sumário do resultado. Primeiro, que a gente vai avaliar. Vamos para a parte que mais importa. Vamos aqui na demonstração do resultado. Bem, a gente vê que a margem financeira bruta do terceiro trimestre de 2023 para o terceiro trimestre de 2024, ela sofreu um aumento de 9%. Era 23 bilhões, foi para 25 bilhões, quase 26, se a gente for considerar aqui os milhões também, basicamente 26 milhões. Então, aumenta aqui de 9%. Se a gente for comparar trimestre por trimestre, segundo para terceiro, houve um aumento de 1,3%. Bastante considerável, se a gente for ver aí o aumento, principalmente ano a ano. Agora, a gente percebe também o maior risco de inadimplência no banco. Como a gente percebe isso? Quando a gente olha aqui, ó, a provisão para devedores duvidosos, né? A provisão para crédito de liquidação duvidosa, ou seja, pessoas que têm condições de não pagar o que deve para o banco, seja pessoas físicas ou pessoas jurídicas. A gente percebe que aqui, em 2023, era o quê? 7 bilhões e 500 milhões. Mas aqui em 2024, terceiro trimestre, está o quê? 10 bilhões. Aumento de 34%. E a gente percebe que o problema maior, essa provisão surgiu neste trimestre. Está comparando aqui, ó, é bem recente, porque 29 por aqui, houve um aumento de 29% aqui, só em comparação do segundo para o terceiro trimestre. Então a gente vê que o banco tem reportado aí maiores riscos de crédito. A gente sabe que existem os riscos fiscais, riscos de aumento da inflação, e com tudo isso, o risco fiscal, o aumento da inflação, a maior taxa de juros, as empresas costumam não performar tão bem, e obviamente, se elas não performam tão bem, elas lucram menos e têm menos capacidade de pagar aos seus credores. Então, o banco já se antecipando, já fez essa provisão e tem aumentado a provisão. A margem financeira líquida terminou sendo menor do que ano passado, embora a bruta fosse maior, basicamente por conta dessa provisão maior, não é verdade? Aqui, ó, ano passado foi 16, esse aqui foi 15%. 15% não, 15 bilhões. E aqui estava na casa dos 16 bilhões. Se for comparar ano a ano, menos 2%. Se for comparar trimestre a trimestre, menos 11%. Bem considerável, né, pessoal? Dando uma observada aqui no índice de Basileia, importante aqui para ver a saúde financeira do banco, a gente vê que ano passado estava melhor, estava aqui em setembro, estava 16,24. Esse ano está em setembro um pouquinho abaixo. Mas considerando aí que se exige
em instituições financeiras, bancos, grandes bancos, pelo menos 10,50 de índice de Basileia, aqui 14,66, até que não está tão ruim assim. O banco ainda está com uma saúde financeira boa. Vamos ver aqui mais, tem mais alguma coisa bem importante para a gente tratar aqui. Vamos dar uma olhadinha na carteira de crédito desse banco, né? Do Banco do Brasil. Bem, importante aqui é que antes a gente estava trabalhando com o índice milhões, mas aqui já destaca que é o índice bilhões. Então já sabemos aqui, ó, que a gente está lidando com o quê? Com trilhões. Enquanto aqui estava 1,66 trilhão, aqui é 1,205 trilhão. Então, gente, a gente percebe, comparando setembro de 2023 a setembro de 2024, a carteira de crédito teve um significativo aumento. Então, vamos ver aqui por tipo de pessoa que está aqui na carteira de crédito. Pessoa jurídica aumentou 371 para 422. Pessoa física, 304 para 328. Também aumentou. O agronegócio, 340 para 387. Também aumentou. Aqui, ó, 51 bilhões para 68 bilhões, ou seja, o crédito dado para pessoas no exterior também aumentou. Então a gente percebe que a carteira de crédito, de uma forma geral, aumentou. Como a gente bem percebe, houve lá o aumento da provisão para devedores duvidosos e aqui a gente vê o motivo. O índice de inadimplência do banco, o INAD mais 90D, subiu de 2,81 para 3,33 aqui nesse terceiro trimestre de 2024, comparando o terceiro trimestre de 2023. E, infelizmente, a gente vê uma curva ascendente aqui no índice de inadimplência. Só que tendo uma queda em comparação ao trimestre anterior, mas aqui, infelizmente, vem subindo o índice de inadimplência. Vamos agora, pessoal, ver algumas informações mais estáticas relativas ao banco. Bem, lamentavelmente, para quem tem um bom aporte nesse banco, quinta-feira, na verdade, a gente viu uma queda de 2,24%. Se a gente for reparar, se a gente for considerar só o período de uma semana, o banco desceu aqui 3,13%. Mas aí a gente pode olhar no período de um mês, também desceu 4,34%. Mas quem sabe 6 meses ele está melhor, não. Ele desceu 5,4%. Mas se a gente for ver no período de 2 anos, de um ano, melhor dizendo, né? Ele está no lucro. Ele está subindo 10,47%. E no período de 2 anos, ele está subindo 70,60%. Ou seja, bem, gente, se a gente for considerar só o curto prazo, o banco realmente não é uma boa pedida. Ele tem só descido. Alguns veem isso aí como uma ótima oportunidade para aportar mais, já que ele está em um momento de correção. E você, o que você acha? Deixa aqui no comentário o que você acha. Bem, pessoal, se você for comparar, o preço-lucro desse banco ainda está 5%, 5 vezes o preço-lucro não é ruim. Em dividendos está quase 10%, considerando os últimos 12 meses. O preço em relação ao seu valor patrimonial está barato, está abaixo de 1, 0,86. E normalmente ele se mantém abaixo de 1. A gente vê aqui que nos trimestres anteriores também estava abaixo de 1. E aqui, se a gente for ver ações emitidas, você vai perceber que aqui dobrou. Tiveram-se aí. Você percebe que de um trimestre para o outro, aqui na verdade para o quarto trimestre de 2023, para o primeiro trimestre de 2024,
você vai perceber que dobraram o número de ações. Mas isso aqui não importou em nenhum aumento de capital. Na verdade, a única coisa que aconteceu foi que houve o desdobramento das ações. Se você tinha uma ação valendo R$ 10, você passa a ter duas ações valendo R$ 5. Não houve nenhum aumento de capital, não foram emitidas novas ações com a finalidade de arrecadar mais recursos. Ou seja, não houve a diluição dos acionistas. Não houve a diluição dos acionistas, não houve aumento de capital social. Como regra geral, pessoal, basicamente quase todos os acionistas indicam compra e acreditando no upside mínimo aí de 22%, alguns acreditando que possa chegar a 77% de aumento aí do valor da ação. Bem, pessoal, por fim aqui é interessante a gente ver o histórico de proventos do Banco do Brasil. A gente vai perceber que ele vem cada vez pagando mais e a curva de lucros do banco tem sido também ascendente, com algumas poucas quedas, né, como a gente vê aqui em 2020, mas ela vem sempre vem aumentando. É importante que a gente veja que aqui o lucro ainda não está fechado, a gente ainda falta um trimestre, então tende a aumentar. E a gente percebe também que há uma preferência do banco em pagar em relação a juros de capital próprio. Ou seja, em vez de pagar na forma de dividendos, que é essa continha azul aqui, a gente percebe que ele tem uma preferência em pagar e juros de capital próprio, que provavelmente é por ter relação com o abatimento de impostos para o próprio banco. O banco tem esse gerenciamento em relação aos seus tributos que devem ser pagos é importante para nós acionistas, por mais que talvez dividendos são isentos de impostos e o JCP não seja, no final das contas não significa que a gente vai ter prejuízo com isso, porque se o banco faz dessa forma, ele faz o melhor cálculo tributário para ele, isso pode gerar maior valor para os acionistas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Na verdade, foi uma simples análise de relatórios de informações do Banco do Brasil. Espero que vocês não deixem de dar o seu like nesse canal, de seguir esse canal, porque além das informações de relatórios, nós passamos de constante informações de como está o mercado financeiro, outras informações úteis no jornal que temos semanalmente aqui neste canal. Muito obrigado, meus amigos, e até os próximos vídeos.